Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Teamcast. Sou o Edu, sou um dos hosts hoje aqui. Ao meu lado esquerdo, Paulo Sete. Olá pessoal, sejam bem-vindos. À minha frente, Alexandre Kissaron. Olá galera, boa tarde. Falei muito perto. Hoje temos um convidado muito incrível e é uma honra poder estar nessa mesa para bater esse papo com ele. E agora, nosso convidado, Rafael Arevalo. Seja Olá, muito pessoal. bem-vindo, Papito. Olá pessoal, obrigado pelo convite. Maravilha. Bom, o Rafa conheço aí de longa data, né? Um entusiasta da inteligência artificial, professor, já trabalhou com IoT, né? Maker, tem muita história para contar aí, Rafa. Queria que você desse uma introduçãozinha aí, falando um pouquinho das suas iniciativas. E eu já quero pedir para no final dessa explicação você trazer para a gente aqui um negócio que eu gosto muito, que você desmistifica, assim, você descaracteriza a inteligência, você utiliza do latim, de outras palavras, né? Traz a etimologia para explicar a inteligência, que isso é muito legal, né? Perfeito. Bom, antes de falar um pouco da minha caminhada, até sobre já quebrar o gelo com a origem aí da AI, queria agradecer o convite, falar que são pessoas especiais, para quem ainda não conhece, com o tempo vai entender, e que são pessoas que a gente fala muito agora de lifelong learning, a importância, e eu acho que o lifelong learning mais importante é aprender sobre si mesmo, né? Você ir fazer essa busca em você e se conhecer e dividir o que é você, o que são os outros, o que é teu ego, etc. E aqui eu sei que tem muita gente que faz esse movimento, e isso é muito importante, e o nosso exterior é reflexo do nosso interior. Então, tenho certeza que a conversa vai ser muito rica por esse motivo. Espero somar de alguma forma aqui para vocês e para quem está nos ouvindo, sei lá, daqui quanto tempo. Enfim, gratidão pelo convite. E para a gente falar sobre a minha caminhada, falando bem grosseiramente, curto aqui, eu sempre me vi como um curioso. Então, na escola eu não via, não tinha espaço ali para mim. Às vezes eu fui o pior aluno, na verdade, de todas as séries, só que às vezes eu pegava um assunto e ia além, e de madrugada, e falei, nossa, só que infelizmente a cada 2 meses troca um assunto, e enfim. E aí, tanto que eu fui fazer a faculdade e entrei em Direito, acho que meus pais não sabem até hoje. Depois eu fui para Publicidade, porque eu achei muito interessante, você tem que entrar no mundo e conhecer muito. Então, se eu for fazer uma propaganda de uma manteiga, eu tenho que saber quem compra, quem vai consumir, que horário, como, para fazer a comunicação no produto, na publicidade, o marketing, etc. Semana que vem eu posso fazer uma propaganda de um amortecedor de, sei lá, trator agrícola. Então, eu tenho que saber quem compra aquele amortecedor, quem usa, como que eu vou convencer. Então, eu aprendo muito no processo. Só que aí, no primeiro semestre de publicidade e marketing, eu tive uma aula de estatística. E aí eu comecei a estudar matemática aplicada e, desde então, eu tenho dormido menos. E mátema, a gente vai falar mais na frente, em grego, descobrir. Olha a métrica, tenho dormido menos. É decodificar, é entender como as coisas funcionam. E a inteligência artificial bebe muito da fonte da matemática, então é uma forma de eu aprender também. Então eu estou falando hoje com um cliente que é uma seguradora, eu vou aprender muito sobre aquela área. Depois eu falo sobre um médico, eu vou aprender muito sobre aquela área. Então eu me defino assim como um curioso que gosta de aprender. E nessa caminhada descobri que acho que eu vim aqui para aprender e ensinar. Aliás, ensinar é uma das melhores formas de você aprender. Né? Os alunos vêm com umas perguntas que você nunca parou para pensar, então, como obrigação, eu tenho que ir lá voltar, aprender aquilo, explicar de um outro jeito, e nessa caminhada de servir o outro, eu vou crescendo muito. Então, isso é muito rico, e a gente, de aluno, vira amigo, companheiro de caminhada. Então... Eu tive a oportunidade de ter umas aulas com o Rafa, né? Fazer o curso do Rafa, e a gente passava horas e horas pós-aula, assim, trocando ideia. Não só aula, né? Mas até reunião de projeto, o cara, para durar 40 minutos, duravam 3 horas, é incrível. Sim. E é muito louco porque a tua maior debilidade na época que você era aluno, criança, que você não conseguia se concentrar, você ia muito fundo numa coisa só e era o pior aluno. No mercado de trabalho, isso é o maior potencial que alguém pode ter, né? O pior aluno, na verdade, vai se tornar um dos melhores profissionais, porque aquela personalidade dentro da sala de aula pode ser ruim para aquilo ali, mas para o mercado de trabalho,
É o que tu quer, é o que tu procura, né? Sim, e eu acho que isso é muito rico, até voltando sobre o lifelong learning, né, de aprender sobre si mesmo, acho que era uma questão de metodologia, né, a escola hoje vem, sei lá, século XIX, é um cara com um monte de gente ali falando, sim, concordando. Então, antes da pandemia, quando eu dava aula na faculdade, a minha métrica de saber se a aula está sendo bem, no primeiro objetivo, transmitir aquele conhecimento, e segundo, o aluno ter prazer naquela caminhada. Faculdade, das 7 às 11 da noite, para mim já é um crime ali, a pessoa está acabada, não tem energia mental, 4 ou 5 anos. Né? Então, minha métrica era, quantos celulares estão abertos durante minha aula? Né? Ele é o maior concorrente de atenção minha, então, não está tão interessante minha aula, mais do que um grupo de WhatsApp, do que uns stories no Instagram e etc. Então, eu ficava nessa de me buscar, falei assim, cara, ok, fui per aluno, mas e agora que a gente está fazendo essa escola, a Orb AI, como que eu posso fazer diferente? Então, a gente ficou no Guga, né? E eu que também sou os dois cofundadores, a gente pensa, cara, como pode ser uma escola que, no final, a gente nunca falou isso, mas eu acho que é a escola que a gente queria ter lá atrás, né? Então, e que a gente não queria sair, seja um lifelong learning mesmo, seja uma casa para os alunos que viram amigos, e etc. E é muito rico disso, dessa pluralidade de conhecer áreas diferentes. Que eu falei, olha, uma hora eu vou atender um médico com inteligência artificial, outro uma seguradora, o pessoal do agronegócio, e é muito rico você atravessar conhecimentos, e quando você começa a confluir junto, conectar esses pontos, começa a vir uma inovação, assim, se você fala, não vou inovar, é impossível, só falta a caneta pegar a tua mão e falar, tia, comigo que eu vou fazer isso daí, porque você começa a criar cenários novos que não tem de fato. Até fazendo o contexto, né? Tipo, o Rafa, ele tem uma escola de inteligência artificial, a gente troca a figurinha, né? A gente estuda com o Rafa estuda com a gente faz projetos juntos. A Orb. É bem interessante, a Orb. E a grande sacada é que o Rafa não é só um professor, ele é um cara que é um pesquisador. Né? Então, toda conversa que eu tenho com o Rafa, ele fala assim, eu tô lendo um livro, e aí ele mostra o livro que ele tá lendo. Então, é muito bom ver não só a competência que ele tem, mas também o entusiasmo que ele tem. E fazendo uma abstração, talvez seja mais fácil a gente aprender qualquer coisa quando a gente consiga ver esse valor, esse entusiasmo naquilo que a gente está fazendo. Eu acho que quando alguma coisa brilha aos nossos olhos, é muito mais fácil a gente absorver e extrapolar, né? Então, a admiração que você tem pelo que você faz não faz apenas você ser um bom profissional, mas faz com que as pessoas que aprendem com você se tornem também bons profissionais. Então, se empolguem também. Esse brilho no olho não é uma coisa egoísta, é uma coisa que é muito mais altruísta do que você imagina. Então, parabéns aí pela tua trajetória. Inclusive, ó, a gente tá falando de lifelong learning, né? O tema nosso aqui, o assunto é inteligência artificial, e lifelong learning surgiu, né? Meados de 1960, no período pós-guerra, justamente porque com o avanço da tecnologia ia sobrar mais tempo para a gente estudar. Então, o que a gente vai fazer com esse tempo? Então, vamos estruturar esse conhecimento aí, né? Aprender a ser, a viver e por aí vai. E aí começaram a estruturar toda essa linha aí. Mas você tá falando de inteligência artificial até hoje, cara, eu não entendi que raio é inteligência artificial. É alguma coisa relacionada a robô? Tem que ser robô para fazer esse negócio? Como é que funciona? Não. Manda. Deixa para lá o robô. Mas antes agradecer ali o Palom, né? E eu fico feliz desse brilho no olho meu ir para o outro lado da tela, da câmera que a gente, né, grava no estúdio. E acho que no final de uma caminhada nossa, estou falando de mim na vida, é a gente poder usar a nossa paixão para influenciar a paixão dos outros, né? Então, todo mundo fala, você acha que inteligência artificial é para mim? Eu falo, cara, eu acho, a gente pode aqui ir mais fundo nesse tema, acho que é para qualquer um, para uma questão até de cidadania, uma questão de independência no aprendizado, tá? Ela te ajuda muito a entender isso. E também, se eu falo para a pessoa, é um convite, vem aqui. Se não for a tua praia, tudo bem, mas pelo menos você sabe o básico. A maioria das pessoas não sabe o básico. Isso vem lá de ensino médio. Então, vem, se brilha o teu olho, fico feliz, me fale como que eu posso ajudar a desenvolver e tudo mais. Mas se não brilha o olho, cara, continue procurando aquilo que te brilha o olho e vai até o final, não olha para trás. Então, fico feliz que isso tenha ido para o outro lado da tela, nas aulas. E respondendo, né, a segunda vez, afinal de contas, o que é AI, o que é inteligência artificial? Vou ser bem grosseiro na resposta, depois a gente pode abrir em detalhes. Inteligência artificial é uma tecnologia para nos ajudar a tomar decisões.
tecnologia em grego, tecnos, ferramenta. Então a gente podia lá, antes da Revolução Agrícola, colocar nosso dedo para fazer lá o arado no campo, ficar todo destruído. Pô, mas podia ter uma enxada. Pô, é uma ferramenta que funciona para algo específico, fazer lá a roça, que vai me ajudar a fazer aquilo de uma forma muito mais eficiente. Vai ser mais rápido, vai ser alinhado, não vai acabar com a minha mão, etc. Depois você começa a juntar. Fala, pô, mas tem um boi, tem um cavalo. E se eu colocar essa enxada junto no cavalo, porque eu não preciso ficar lá. Eu estou automatizando uma tarefa minha. Eu só vou organizando. Com isso, me sobra tempo. E com o tempo eu começo a observar. Olha, quando aquela estrela, aquela constelação está ali no sol, é bom para feijão. Quando aquela estrela está ali, é bom para algodão. E assim, etc. Então, usando minha observação, o tempo que está me dando de sobra, porque eu usei uma ferramenta para automatizar algumas coisas, eu começo a aprender. Né? Então, a inteligência artificial é algo que te ajuda, é uma ferramenta, uma tecnologia que te ajuda a tomar as melhores decisões possíveis. Ela nunca vai te dar isso aqui é 100% isso. Ela vai chegar com uma alta taxa de probabilidade. Olha, 95% de chance que você vai gostar desse filme aqui do Netflix. E assim por diante, tá? Então, primeiro momento, sendo grosseiro, a inteligência artificial é uma ferramenta, uma tecnologia para nos ajudar a tomar decisões. Por si só, já é muito importante, porque o mundo está cada vez mudando, cada vez mais rápido, então cria um alto grau de incerteza. Enquanto se você conseguir ter uma ferramenta, usar uma ferramenta para te ajudar a tomar as melhores decisões, legal. Em termos de jogo ali do mercado, você tende a ter maior chance de sucesso. O que me chamou muito a atenção a primeira vez que eu falei com o Rafa foi entender inteligência artificial para qualquer pessoa. E aí isso é muito... E parece que não, mas é. Porque a gente sempre acha que está muito mais relacionado a quem trabalha com tecnologia, inovação e programação e tal. E quando você começa a dar esses exemplos de que são ferramentas para melhorar, me ajudar a tomar decisões, eu começo a fazer link com a minha área de atuação e eu começo a perceber, opa, peraí, se a tecnologia ela ajuda o agricultor a plantar o soja na lua certa, como meu pai fazia muito isso, meu pai se comunicava com a lua, hoje inclusive é aniversário dele, e ele se comunicava com a lua a ponto de muitos agricultores da região sul do Brasil, porque ele era do oeste de Santa Catarina, e era muito conhecido por lá. Então, muitos agricultores de lá ligavam para ele para falar, eu vou plantar soja. Ele falou, não, espera para plantar amanhã, depois das 3 da tarde, porque a lua vai mudar assim, assim, assado, e você vai ter um resultado melhor da sua safra. E aí, isso é dado, isso é conhecimento, e não é só o conhecimento, é como você interpreta aquilo ali e como você aplica isso numa solução. E aí, quando você linka a inteligência artificial com esse tipo de conhecimento, você começa a mostrar para mim que aonde na minha área de atuação eu posso otimizar algum processo, aonde na minha área de atuação eu posso aprender, interpretar o dado que acontece para tomar melhores decisões. E aí eu começo a entender que isso é inteligência, e isso pode se transformar em artificial, e isso pode resolver meu problema. Então a minha pergunta para ti é como que eu, o leigo no assunto, posso abraçar a inteligência artificial e trazer ela para o meu mundo e para o meu universo. Eu preciso estudar matemática, eu preciso estudar programação, eu preciso largar tudo que eu estou fazendo e estudar só isso, ou eu preciso contratar alguém como você para me ajudar. Qual que é o processo, qual que é o caminho para eu trazer inteligência artificial para mim? Ótimo. Acho que é um bom exercício a gente fazer aqui, e quem está nos ouvindo, começar a levar essas perguntas, esses questionamentos para a sua área, sua vida individual ali, profissional, porque tem muito preconceito. O primeiro passo é que pular, né, esse preconceito. Pré em latim é antes. Antes de você entender o conceito, você já está julgando. Então, vamos deixar de lado esse pré-julgamento. Quem cria isso muito é a mídia. A mídia, ela sempre tem, de start, assim, ela tem 3 notícias. Uma muito boa, depois ela fala muito ruim. A inteligência artificial vai matar todo mundo, ela acabou a coisa. E dependendo de como as pessoas respondem, vai para a terceira notícia e aí vai acumulando ao sabor. Então, as pessoas, e a minha percepção minha, fica que nem um tronco de árvore no rio. Mas não vai matar ninguém? E o rio... Tu assistiu Afterwards? Depende. O sonho do homem era voar. Santos Dumont, os irmãos Wright fizeram esse sonho acontecer
e tempo depois colocaram uma metralhadora debaixo da asa para matar gente de uma forma mais eficiente. Então não é a inteligência artificial que vai matar, é muito do que o ser humano usa, porque ela é uma ferramenta. Assim como a enxada só vai funcionar se o ser humano usar. Perfeito, muito né? bom. Outro ponto que a gente trouxe inteligência artificial é uma forma que é algo muito complexo, vem de várias áreas, se a gente for bem criterioso, vem lá da década de 50, 60, só hoje a gente tem algoritmos, vamos falar deles daqui a pouco, que assim, a gente usa hoje para fazer sistema de recomendação, só que eles são lá da década de 80, só que a gente só conseguiu usar eles hoje porque tem computador. Então, imagina o seguinte, a matemática em grego não é aquele negócio que a gente foi obrigado a decorar na escola, assim, motivo e propósitos, etc. Então, matemática em grego é matema, é descobrir, é identificar como as coisas funcionam. E aí, nesse processo, vai ter que fazer contas. É impossível você entender padrões com esses dados, fazer essas contas, fazer conta na mão. Então, a gente precisa de uma máquina de fazer contas. Fazer contas em latim, computare. Daí que vem a máquina, o computador. Na verdade, ele é uma máquina de fazer contas, ele só pensa lá em 0 e 1. Depois tem várias camadas, aí tem um software em que a gente clica nos botõezinhos, etc. Mas ele vai interpretar um Photoshop, um WhatsApp que você está usando, um navegador, tudo vai ser traduzido para 0 e 1 e fazer uma conta e traduzir de volta. E aí você vai pegar, usou a matemática para entender os padrões nesses dados, usou o computador para fazer as contas com tudo isso, para quê? Para você resolver um problema de negócio. Em latim, negar o ócio. Né? Você está ali buscando soluções melhores. Essa é uma visão de mercado, mas não é que você não pode usar a inteligência artificial em outras áreas, como pesquisa. Acho que é um negócio assim, fundamental para você descobrir novos conhecimentos. Rafael, e se eu quisesse ter uma padaria e usar a inteligência artificial, eu conseguiria? Claro. Primeiro ponto, por que uma padaria? Não sei, uma padaria. Vamos supor que eu quero uma padaria. Dá para usar? Ok, claro. Pergunta, aonde você colocaria essa padaria? É uma decisão. Num bairro tradicional de São Paulo. Tá bom. Qual é o portfólio dessa sua padaria? Segunda pergunta. Bolos, pães e salgados. Por que esse portfólio e por que esse local? Porque eu sei que tem muita gente que gosta de comer pãozinho quente no chá da tarde. Perfeito. E você sabe como? Porque eu vejo muita movimentação de pessoas fazendo caminhada. Então, pessoas fazendo caminhada implica em alta venda de chá, bolo, salgados? Com a faixa etária que eu vejo, sim. Perfeito. Vamos lá. Uma forma que eu achei mais confortável para traduzir o que é inteligência artificial para as pessoas que não são técnicas, tá? Olhar para a origem da palavra. Então, inteligência, não estou aqui falando sobre o conceito de inteligência, que é muito questionado. Estava esperando esse momento. Porque pode vir de um neuro, pode vir de um psiquiatra e etc. Então, eu estou olhando para a origem da palavra inteligência. Inter, em latim, é entre. Então, um banco intercontinental, ele está entre vários continentes. Leger, em latim, eleger, é escolher. Então, das várias opções que eu tenho, vários bairros que eu posso escolher para onde vou colocar minha padaria, eu posso eleger qual que é o melhor para eu tomar. Estou tomando aquela decisão. Acontece que tem inteligência artificial. Então, é um artifício, é uma ferramenta para te ajudar a tomar as melhores decisões. Vamos pegar o caso das Dark Kitchens, já que você trouxe o tema aí de padaria. Dark Kitchens, outro dia, muito tempo atrás, eu fui comprar para uma amiga um lanche bem tradicional, não vamos ficar falando as marcas aqui, mas era o tal do número X lá e, pô, tava caro. Eu falei, cara, não vale a pena, cara, não é tudo isso e tal. Eu falei, pô, podia ter um outro lanche. Pô, descobri um lanche lá com carne sei lá o quê, com queijo e tal, com a cebola frita. Eu falei, cara, que lindo. E era menos da metade do preço. Fui lá, comprei e das outras vezes que eu fui consumir hambúrguer, eu peguei de lá. Nunca nem ouvi a marca, mas tinha algo que eu queria, entrega rápida de mim. Então, você pode criar essas Dark Kitchens, lembrando, olha o restaurante de cima. Então, a menor parte do restaurante é a cozinha. O resto é mesa, garçom e etc. Isso tem um alto custo para o business. Você tem imposto, você tem folha de pagamento, etc. Então, a Dark Kitchen, imagina, joga tudo fora, olhando a planta, né, a arquitetura da planta desse restaurante fora, só fica com a cozinha. Então, ali não vai ter garçom para atender ninguém, só vai ter uma ruazinha, tipo um delivery, para o motoboy pegar e entregar para os aplicativos. Então, a primeira pergunta seria, qual é o melhor lugar para a gente ter essa padaria? Porque quando eu fizer o pedido, eu quero chegar lá no menor tempo possível. Tem inteligência artificial para você descobrir qual que é o melhor local.
Então, qual que é o melhor local para colocar uma ambulância para quando tiver um acidente em São Paulo chegar no menor tempo possível? Né? Dá para a gente descobrir. E isso é variável nesse caso, porque tem dia que chove, tem dia que tem trânsito, tem dia que tem jogo de futebol, tem show e etc. Então pode ser dinâmico. A padaria nesse bairro pode ser algo estático, parado. Então, inteligência artificial já descobriu o primeiro ponto. Onde que eu vou deixar essa padaria? Né? Vale lembrar que os algoritmos, depois a gente pode se aprofundar, assim, precisa de Pitágoras. Lembra o triângulo de Pitágoras que mandaram você decorar? Então dá para usar para chegar nesse nível. Outro ponto, o portfólio. Pô, às vezes tem um doce, um salgado que não vende ali, porque o pessoal que está caminhando na rua e tal é fitness, não vai pegar uma coxinha cheia de óleo, entendeu? Ou uma coxinha de frango, podia ser uma coxinha vegana e assada, não frita. Né? Então, outra coisa que é inteligência, outra camada, outra solução de inteligência artificial é começar a otimizar esse portfólio para você gastar menos e ter o maior lucro possível, porque você não quer estoque de dinheiro parado. Né? E outra coisa é você começar a ter o passo da antecipação. Pô, eu vejo que o Paulo pede um lanche terça-feira entre 5 e 7. O porquê? Eu não sei. Mas isso é o que eu vou anotando. Então, eu vou anotando os pedidos. Todo dia, ó. Hoje, terça-feira, 5 horas, cliente Paulo pediu lanche de queijo branco, tal. Outro dia, tal. Eu vou anotando. Isso aqui são os dados. Dado é registro de alguma coisa que aconteceu. Então, eu vou pegar esses dados e começar a usar a inteligência só para entender os padrões e ter o meu passo, qual o melhor local, qual que é o meu portfólio e até que horas que eu vou te mandar um desconto para tentar te converter. Porque eu falei, pô, é terça, ele não tá lá, mas eu sei que terça, se eu jogar, ele vai pegar essa promoção com uma maior probabilidade, não é 100% de certeza. Então, para uma padaria, você poderia começar a usar dessa forma, assim, por cima. Muito bom. Voltando e fazendo a ponte com o que a gente estava falando, e até os ouvintes exercitar, pô, mas eu não sou da tecnologia, etc., eu sou do RH, etc. Vamos começar por um ponto. A inteligência artificial ela pode te ajudar a automatizar algumas coisas. Imagina que você vai sair de férias, ficar 30 dias fora, e aí você tem que ir escrever num papel o passo a passo. Ó, dia 1, você tem que fazer isso, 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 pega esse e-mail, relatório e manda para tal pessoa, tal. Sai de férias, pega uma pessoa na rua, não sabe nada do seu trabalho, coloca lá e fala, ó, nos próximos 30 dias você tem que seguir todo esse passo a passo para dar tudo certo aqui quando eu voltar. Perfeito. Se a pessoa que está te substituindo ali, né, não sabe nada, mas conseguiu seguir todo o passo a passo e deu tudo certo, entregou, aí temos um problema. Porque passo a passo, né, em árabe, o passo a passo para se resolver algo em árabe é algoritmos. Aí que vem a origem da palavra algoritmo, o passo a passo para realizar algo. Então, se tem ali um passo a passo que pode resolver a maior parte das tarefas, se não todas as tarefas que você faz, aí você pode ser substituído pela inteligência artificial. Esse é um primeiro ponto de atenção. E isso pode ser muito, muito bom. Então, o caso de um aluno, né, numa empresa que a gente estava dando aula agora, e a gente descobriu que a primeira uma hora que ele chega do dia, ele tem que pegar lá 10 planilhas diferentes, fazer uma grande planilha, juntar, fazer gráficos, PowerPoint, mandar para a diretoria, enfim, quem for necessário. A gente descobriu que dá para automatizar isso. Cara, ele vai poupar 5 horas por semana, 22 horas por mês. Por ano, 250 horas, não lembro bem. Sei que no final do dia ele podia ficar 1 mês e meio em casa sem fazer nada, porque o total de horas seria automatizado. Então, se você olhar para o lado da empresa, você tem o salário dele, você dobra por causa de imposto, o custo, né, ali quase chega a sobrar, e você pode usar aquele tempo para ele somar de uma melhor forma dentro da companhia. E diminuir risco, né? O algoritmo vai pegar Covid. Tem coisas que ele consegue pegar. Então, exatamente, você vai fazer gestão de risco. Então, o que a gente pode pensar assim como exercício, que eu acho que é muito útil para quem está nos ouvindo e falar, tá, legal, a inteligência artificial é bonita, tá, mas e aí, o que eu posso usar? Primeiro, o que eu posso automatizar? É um passo a passo repetitivo que não te exige criatividade, você não precisa criar algo novo. É repetitivo, é maçante. Se eu uso o teclado e o mouse para fazer aquilo, eu posso te falar que assim, tem 90% de chance que dá para automatizar. Isso vai te poupar tempo para você usar sua criatividade. Você começar a inovar, trazer coisas novas que agreguem mais no seu trabalho, seja em que mercado que for. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, pular esse preconceito de inteligência artificial que não é para mim. A inteligência artificial, como a gente falou, é uma tecnologia, é uma ferramenta. Um dia eu falei para um aluno que é advogado, ele falou, mas eu sou advogado, sou da área de humanas, não sou da tecnologia. Eu falei, bom, então tecnologia é uma ferramenta e você não era da tecnologia. Então vamos ver como você vai ser um bom advogado de um escritório chique de São Paulo. Pega aquele computador, né, que tem um processamento muito mais forte
né, do que o foguete que levou o homem à Lua, tá bom? Tipo, esse computador cabe no bolso, é um smartphone. Pega essa primeira tecnologia tua, põe na gaveta. Pega aquela tecnologia, que é uma ferramenta para fazer algo específico com mais eficiência, chamada carro. Ela é mais eficiente do que você ir andando para o seu trabalho. Pega a chave do teu carro, que é outra tecnologia, e põe na gaveta. Pega o computador, onde você faz seus relatórios, tal, sei lá o que você faz no dia a dia, fecha o computador, põe na sua gaveta. Então começa a colocar as tecnologias na tua gaveta, tranca. Ok, segunda-feira, 8 da manhã, vai ser um bom advogado sem tecnologia. Então, tecnologia é para todo mundo, né? Então, o segundo passo seria, pula esse preconceito, começa a aprender mais sobre inteligência artificial na tua área mesmo, e dá. E eu convido todo mundo a fazer isso, a gente convida na Orbe, porque a gente está justamente isso, quando criou a Orbe AI, o Guga falou, você tem que dar aula de inteligência artificial para quem não sabe, assim, absolutamente zero, nada de tecnologia. Esse é o segredo, qualquer pessoa chega na Orbe sem entender nada, ter um zero de matemática, e eu consigo sair no final com, sei lá, um projeto, uma ideia, algo executado para a minha área. O Rafa fala muito que se utiliza a matemática do ensino médio. Sim. Que eu já esqueci, no caso. Não, Bhaskara, sabe fazer uma Bhaskarazinha? Não precisa saber nada para entrar na Orbe. O nosso objetivo final, no médio prazo, é colocar um Elon Musk em cada cidade, no sentido da figura em que alguém que sabe de ciência e tecnologia e junta isso com um business, com um negócio. Então, o aluno não é só aprender, ele vai, a cada semana ali, ele tem um projeto, aprendizado por projeto, então você vai lá e constrói algo. Fala, olha, eu construí isso. Depois, com isso, ele vai somando os projetos, você já tem um portfólio, né? Então, já começa a te abrir possibilidades no mercado. E não necessariamente, eu sou uma pessoa, um gestor de RH, comecei a aprender inteligência artificial, vou sair do RH e vou para o mercado de inteligência artificial. Não, pelo contrário. E é a minha opinião, fica muito mais rico se você aprender inteligência artificial e manter no RH, porque aí você vai saber. Você tem essa tríade, né? Você tem o seu problema de negócio, a matemática, a estatística para entender esses padrões, você tem um computador para você fazer todas essas contas, tá bom? Então, a parte mais importante quando você entra no curso é o que você já sabe, alguma área específica que você já sabe. Pô, sou um gestor de RH, então você manja muito de RH, ou quais são os problemas, onde poderiam ter algumas oportunidades, fora as oportunidades que você vai encontrar com processos de inteligência artificial. Então vai ficar muito rico. Então, por exemplo, a Gup, a startup de RH, quanto que ela já não recebeu de investimento agora, nos últimos anos, começou no RH, por que não saiu na tua empresa? Né? Por que não? Como que eu posso contratar pessoas, né, de uma forma mais eficiente? Como eu posso manter as pessoas dentro da minha empresa, treinar, ajudar ela a evoluir e somar com a minha empresa de uma forma mais efetiva, né? Então, por que não pode sair com você, que é um gestor de RH? Rafa, então quer dizer, aí vamos seguir uma linha de raciocínio para ver se a gente está formando da maneira correta aqui. Então, quer dizer que a inteligência artificial é uma tecnologia que nos ajuda a tomar melhores decisões possíveis a partir do uso do computador, né? E ele pode potencialmente ajudar qualquer pessoa que tenha um problema, né? Então, isso não é restrito a nenhum mercado, mas pode ser aplicado até à nossa vida cotidiana e também não é restrito a nenhum tipo de profissional. Qualquer pessoa que se proponha a entender quais são os seus princípios, a sua forma de abordagem e como fazer com que ela aconteça, potencialmente pode utilizar o poder da inteligência artificial para a sua vida. É isso? Isso. Deve, na minha opinião. Vamos fazer um comparativo. A gente tinha, tempos atrás, a economia industrial. Então, quem tinha o poder econômico eram empresas ou até estados que tinham a matéria-prima da indústria, que é o petróleo. Hoje, a economia está baseada em dados. Então, quem tem o poder econômico atualmente? Empresas que têm dados e sabem usar os dados. É um grande hiato que separa os homens dos meninos, no sentido de toda empresa. Você fala, não, eu tenho dado, tá? Falei, cara, então tá bom. Então me vê o perfil de cliente do CPF tal. Não, olha, beleza. Então eu vou pegar esse CPF, vou falar com a planilha do fulano, só que aí para saber o hábito de compra eu tenho que pegar a planilha no outro setor. Falei, cara, você entendeu que não vai dar para ter a solução?
Seus dados estão totalmente desorganizados, é aquela cultura de dados na planilha, e cada uma tem a tua. Então, se eu pegar o mesmo algoritmo e colocar em dados diferentes, ele vai trazer soluções diferentes, porque a matéria-prima é diferente. Então, você precisa ter uma cultura de dados para começar a organizar tudo aquilo para você poder extrair valor. Daí que vem o termo ciência de dados. Ciência em latim é o coletivo da palavra conhecimento. Então, você vai poder extrair vários conhecimentos a partir do seu dado. Né? E a segunda pergunta sobre você seria, se puder repetir, por favor, Paulo. Eu falei, então, se além de não ser restrito a nenhum mercado, também não é restrita a nenhuma formação acadêmica, nenhuma área de competência. Qualquer pessoa pode se valer do seu poder para resolver problemas que ela, porventura, tenha. Exato. E conforme ela vai... eu acho que é um dos pontos mais interessantes na jornada do aluno que eu vejo até agora, é que ele entra no curso e fala, olha, eu quero usar a inteligência artificial para isso, né? E aí, por exemplo, um aluno do agro, ele falou, pô, eu vou lá e eu tenho que ir nas fazendas do meu cliente, que, pô, é parte do país, então fica 3 semanas no chão ali na estrada para ir falar. Mas e você conseguir pegar a foto por satélite e interpretar? Então, tem fotos hoje de satélite que você consegue entender o quanto de clorofila tem num vegetal, por satélite, sem ter que ir lá na fazenda ver se o vegetal está na 2ª semana, 3ª, porque o fazendeiro pediu um crédito bancário para comprar semente, maquinário, etc. Só que ele tem que, daqui 6 meses, deixar a soja no Porto de Santos, porque já vendeu para a China. Então, ele tem uma agenda. Então, às vezes, um dia ele perdeu um dia de pagar um boleto, ficou negativado, só que ele trabalha muito bem. Então, tem empresa que faz esse crédito agrícola. Olha, vai lá, eu entendi, só que me fala agora, você está na 8ª semana de plantação? Cara, não, estou na 8ª semana, só que por satélite eu observo a plantação dele e a quantidade de clorofila que vai deixando, né, o vegetal verde. Ele falou, cara, ele está na 5ª semana, quer dizer que ele mentiu para mim. Então, o score dele vai começar a cair. Então, eu estou saindo de um problema agrícola, estou indo para uma parte de gestão de crédito, portanto, estou fazendo gerenciamento de risco monetário, dinheiro. Então, falou, olha, para ele aumentar aquela performance, que tal ele comprar tal equipamento e não aquele que ele está usando? Então, eu já estou usando o sistema de recomendação. E eu posso criar um marketplace em que eu não faço um fertilizante, eu não faço uma máquina, mas eu sei quem tem. Falou, olha, quer que eu indique para um cliente que já está precisando e ele vai aumentar o retorno dele? Sim. Então, comecei no mercado do agro, passei pelo mercado de gerenciamento de risco, crédito agrícola, a gente está falando sobre marketplace agora e, assim, a gente pode continuar falando conforme for. Então, a pessoa que é do agro, ela começou a ir para vários mercados. E isso é muito comum de acontecer com os alunos. Você começa a cruzar o seu jeito de pensar, de entender as coisas. Tu estava falando agora e eu me lembrei de um projeto que eu trabalhei, eu acho que eu não posso falar o nome, melhor não, mas é muito claro como isso tem inteligência artificial envolvida. Não é crédito no agro, é um projeto de seguro no agro. Então, como funciona hoje? Se você comparar com o seguro de carro, por exemplo, quando você fala em carro, você tem muito mais dados para tomar decisões e não só isso, para personalizar a experiência. Então, por exemplo, quando você vai fazer um seguro de carro, existe algum critério e você já entende que vai baratear ou vai deixar mais caro o teu seguro. Então, se você é menor de 25 anos, o teu seguro vai ser mais caro. Se você for o único motorista, o seguro fica mais barato. Se você colocar mais alguém para dirigir teu carro, aumenta o seguro. Se você colocar, sei lá, 2 pessoas para dirigir que tenham menores de 20 anos, vai subir o valor. Se você vai deixar o teu carro guardado numa garagem, tu tem um valor. Se o teu carro dorme na rua, aumenta o valor. Então, existem várias variáveis, vários critérios que vão determinar o valor do seguro do teu carro. Então, quando tu vai preencher o seguro do carro, você já vai dizendo esses dados e ele vai gerando um valor personalizado para você. Então, o seguro, e assim, o valor do teu carro, o modelo do teu carro, tudo isso também interfere no valor do seguro. Então, o seguro que você paga do teu carro não é o mesmo que você paga do teu. Cada um tem um seguro personalizado. Essa personalização do seguro, ela não acontece no agro. Por quê? Porque você não consegue metrificar as ações que aquela pessoa vai ter na lavoura e se isso vai interferir ou não no sucesso ou fracasso da colheita. E aí isso está relacionado ao clima, está relacionado
ao produto que o agricultor vai usar, está relacionado à postura que aquele agricultor vai ter perante... Onde é? Exato. Então, existem muitos problemas que não permitem que você consiga personalizar o seguro do agro. Então, esse é um problema por quê? Porque o bom produtor agrícola tem que pagar pelo mau produtor. É como se eu tivesse que pagar o seguro do carro mais alto porque você vive batendo o teu. Não é justo, né? Então, eu não consigo... E aí, agora, eu trabalho num projeto que a empresa criou um seguro. Se ele me patrocinar, eu falo quem é. Eles criaram um seguro personalizado para o agronegócio. Por quê? Porque eles utilizam inteligência artificial para poder metrificar e poder prever o resultado daquela lavoura. Da mesma forma que o carro consegue personalizar o preço e tornar justo para todo mundo, o agro está começando a conseguir tornar um preço de seguro personalizado. Por quê? Inteligência artificial, dados e uma boa análise dele. Não faço ideia do custo disso, mas, cara, com certeza vai impactar na cadeia toda, né? Mas na verdade, o custo versus o retorno disso. E na verdade, assim, o mais louco que tu falou do custo da utilidade insight. Essa tecnologia já tem. O que acontece? Uma startup faz isso, uma startup faz aquilo, a outra startup faz aquilo. O que aconteceu? Uma pessoa teve o insight de falar: vou juntar essas 3 startups, com essas 3 tecnologias eu consigo personalizar o seguro para o agronegócio. Tá aí um produto. Perfeito. Essa ideia é muito boa. E qual é o profissional e onde está esse profissional que consegue linkar tudo isso? É raro. Exato. É raro. E talvez esse seja o link mais importante. Eu posso querer aprender inteligência artificial não para desenvolver nada, nem para entrar muito na área, mas para eu ter essa visão periférica, porque o mundo está indo para um lugar tecnológico e virtual. Se eu começo a criar essa visão panorâmica sobre esse assunto, eu começo a conectar os pontos. Só um ponto aqui. Você falou do agro, né? É uma tendência essa hiperpersonalização, né? Não tem como fugir, eu acho, e acho que isso é bom. Mas você falando do agro, né? Tô falando pelo menos, acho que do pessoal da nossa cidade, a gente ouviu crescendo a frase do que o agro é tech, o agro é pop, só esqueceram de falar onde. Porque a Holanda, ela produz muito mais dinheiro do que o Brasil em agropecuária e ela cabe dentro do estado do Rio de Janeiro. Detalhe, a Holanda, 90% da população vive abaixo do nível do mar. Então, se não fosse os podres, aquela baita engenharia para manter o mar ia entrar dentro da Holanda e ia dizimar a Holanda quase como um todo culturalmente. Porque 90% da população está abaixo do nível do mar, ela cabe dentro do estado do Rio de Janeiro e faz mais dinheiro com agro do que o Brasil. Tá? Por quê? Cara, ali você tem gestão de risco. Se você não construir o polder ali, cara, já era, você ia estar boiando uma hora dessa. Então você precisa criar uma engenharia, né? Você precisa criar tecnologias para performar, assim, no mínimo começar a ficar vivo. Só que uma hora que você aprendeu, você nunca mais volta para o mesmo. Então você começa a aplicar para várias áreas. Você pegou a parte de seguro. Eu teve umas experiências aqui, foi bem legal. Vamos supor, você pega um seguro hoje e você dá os seus dados básicos, né? Você fala onde você mora e tal, mas vamos deixar de uma forma. Você dá o seu CPF e o teu CEP, onde você mora e a tua identidade. Então, vamos supor que isso acontece hoje com uma seguradora tradicional, vamos deixar dessa forma. Então, vamos supor que com o meu CEP e meu CPF, ele vai me cobrar R$300 por mês no seguro. Perfeito. Veio uma startup agora, e eu achei muito interessante, porque nenhum dos fundadores são da área de seguro, mas vieram para o Brasil e falaram assim, olha, onde que a gente pode empreender? Aonde? E em qual mercado? Olha, o Brasil tem a área de seguro que é muito burocrática, é caro, a experiência do usuário tende a zero, então tem muita oportunidade aí. Então eles fizeram com o MVP, você dá, além do seu CPF e o seu CEP, você deixa o app ligado. Falou, olha, você concorda em deixar seu aplicativo ligado, né, enquanto você usa o carro? Por quê? Qual que é a contrapartida? Você me dá os dados e vou ver se eu consigo te dar alguns benefícios. Então, dentro do celular tem um giroscópio, que aí ele vai saber qual que é a posição dele, se ele está deitado, se ele está de pé, se ele está mexendo. Então, se você está no farol vermelho, você sai
rasgando, assim, acelerando muito rápido, ele pega com o acelerômetro a velocidade de movimento. Ele fala, olha, esse cara sai queimando o pneu, é uma condução perigosa. Da mesma forma, quando ele freia em cima, faz a curva, etc., ele começa a mexer o celular, fica muito nessa posição. Então, eu sei que enquanto o GPS do celular está falando que ele está se deslocando, ele está mexendo no celular. Pô, o perfil dele já começa a ir para um perfil mais perigoso e, portanto, mais caro para ele. Então, essa startup ela veio com a proposta de o seguinte, olha, você deixa o seu aplicativo ligado porque eu quero aprender o seu modo de conduzir. Então, ele fala, se você for um bom condutor, eu te dou até 30% de desconto. Então, caiu de 300, caiu para R$200. E não é que morreu por aí. Porque se no próximo mês você começar a ser um mau condutor, vamos deixar dessa forma, você vai perder o seguro. Então você precisa ser um bom condutor para estralar. Primeiro impacto no negócio, você vai pegar os melhores clientes de seguro para você. Qual que são os melhores clientes? Aqueles que não te dão prejuízo. Né, que você vai ter que acionar o seguro para bancar algum problema que te trouxe ali, uma batida e qualquer outra coisa. Segundo ponto, em termos de negócio, olhando para os clientes que já não são tão bons quanto o primeiro grupo, podem se tornar bons porque você está educando eles. Você fala, olha, você não está tão bom, você não conseguiu um bom desconto porque é causa disso, disso e disso. Então, tenta ser mais... Não usa o celular enquanto você dirige, etc. Então, você começa a educar e o seu cliente começa a ser mais lucrativo em termos de você, empresa, porque ele te dá menos prejuízo. Entendeu? Isso, assim, usando dados. Mas aí eu quero fazer uma pergunta polêmica para você com base nisso, porque quanto mais dados eu cedo para uma corporação, melhor ela consegue personalizar a experiência para mim. Para o bem ou para o mal, né? Porque às vezes ela pode usar o algoritmo para me manipular, tomar uma decisão que eu não quero. Que é o que acontece quando tu roda o Instagram, tá? Os algoritmos ali querendo que você compre alguma coisa que tu não precisa. Então, por outro lado, tem um benefício que é poder personalizar um seguro de carro, por exemplo, e como a gente vê muito acontecendo na China, né? Ele compartilha muitos dados e a partir dessa falta de privacidade que a pessoa tem, o governo consegue propor, de certa forma, uma segurança. Então, teve pessoas que eu conheci que falaram para mim que o melhor lugar que eu já morei na vida foi em Xangai, porque o meu filho, com 12 anos de idade, estava do outro lado da cidade e eu estava dormindo tranquilo. Por quê? Porque ele sabe que o menino vai pegar o metrô, vai atravessar a cidade inteira para ir para casa e nada vai acontecer com ele. Por quê? Porque lá eles estão sendo vigiados o tempo inteiro, tem todo o negócio que tu perde privacidade, perde, mas você ganha segurança de alguma forma. E aí o que as pessoas escolheriam, por exemplo, para morar em São Paulo? Elas preferem ter privacidade para correr risco, ou o ser humano hoje está disposto a perder a privacidade para ter um pouco mais de personalização, confiança e segurança, por exemplo? Toda tecnologia, quando ela surge, ela tem os pontos positivos e negativos. Vocês deixariam de usar eletricidade, luz elétrica aqui? Não. Mas quando a gente for ver as propagandas das empresas de energia elétrica quando surgiram, ela tinha que se adequar ao público naquela época, porque o que acontecia na cabeça? Cara, eletricidade, como assim vai acender uma lâmpada dentro da minha casa? Vai explodir. Tem um fio, eu posso levar choque e pegar fogo, então... Eles tinham que, na propaganda, educar o público. Não, você não vai sair pegando fogo, você não vai, sei lá o que, isso vai. Se eu te mostrar uma tecnologia e começar só a mostrar as fotos dos acidentes, por exemplo, o carro, tem um monte de... Quando que você deixaria um desconhecido entrar no seu carro, né? A história do Uber. Nossa mãe falava, não entra num carro desconhecido. Quantas vezes a gente entra no Uber por mês? O pensamento hoje com carro autônomo, por exemplo, eu não teria coragem de entrar num carro autônomo. Quando isso se democratizar, o pensamento vai ser outro. As pessoas vão pensar, cara, como que era possível um ser humano conduzir um carro? Sendo que ele se distrai facilmente, ele pode não... Ele bebe, perde a noção, entendeu? Mexe no celular. Não, já baixou. Se você olhar, os números da Tesla, tem 36% ao ano de redução de acidente. E alguns pontos. Quanto mais dado a empresa tiver sobre você, mais ela vai conseguir personalizar as soluções dela, seja para o lado bom, seja para o lado não tão bom. Primeiro, quanto maior a quantidade de dados, não é proporcional à melhora da quantidade das soluções, a melhoria nas soluções dela.
Porque, e eu estou falando isso para ser pontual mesmo, porque quando a gente vai falar com as empresas, não, aqui dado eu tenho muito, dado é a matéria-prima da inteligência artificial, não, dado aqui eu tenho demais, só que quando você vai ver, tá tudo desorganizado, você precisa ter uma cultura, você precisa organizar esses dados, você não pode ter silos ali, ó, dado de tal aspecto do meu cliente está com aquela área, tal área tá... Não, tem que ser uma forma unida em que todos consigam usar esses dados de uma forma organizada e não ficar, tem que falar com tal pessoa para pegar um dado, né? Então o ideal é já construir a captação de dados com uma estrutura planejada para realizar algo. E isso, e é por experiência, tem que vir da liderança. Não adianta uma pessoa ali, um colaborador falar, não, vou abrir minha cabeça, vou ser o herói aqui, vou fazer uma solução de inteligência artificial. Você vai precisar de um time, você vai precisar de tempo, portanto, você precisa de budget. Se isso não estiver alinhado com o orçamento da empresa, com os objetivos, com o bônus, aquilo não vai para frente, vai morrer mesmo e vai criar mais resistência para próximas tentativas no futuro. Então, quando a liderança aprende que fala, olha, se eu não tiver inteligência artificial, não tem como. Exemplo, uma coisa é uma empresa não usar inteligência artificial, vou fazer a metáfora para uma pessoa que só fica usando enxada na fazenda. Tá? Outra empresa que usa inteligência artificial é a que tem veículos autônomos para a agricultura. Então, para fazer minha colheita. Só que o caminhão, o trator, quando está fazendo a colheita, ele sabe o GPS, ele sabe a época do ano, a temperatura que foi ao longo daqueles meses. Quando ele está colhendo, ele tira foto para saber se a soja está boa ou não. Se poderia ter sido uma semana depois ou uma semana antes. Então, a empresa de trator, ela sabe muito mais sobre aquilo, talvez até sobre o próprio agricultor. Não, mas é desde que meu avô usa isso daqui. Tá, mas eu estou em tempo real cruzando o Mato Grosso do Sul, com outras fazendas ao redor do mundo. Então, uma empresa que te vende trator agrícola pode ser uma imobiliária agrícola. Não, qual fazenda eu posso comprar e vender? Porque eu sei que ali vai mudar. Quando tem um El Niño, por exemplo, o que isso afeta em Goiás? Né? Exato, mudança climática. Há 60 anos atrás, como que é hoje, né? Comparativo. Quer comprar um seguro? Por que não? Vai ter El Niño. O que o El Niño tem a ver? Eu tomo suco de soja. Rafa, a gente sabe que tem inteligência artificial, então, desde um chatbot até um foguete que a SpaceX está enviando para o espaço. Você já me deu vários exemplos. De todos os exemplos, de todos os cases que você já viu ao longo desses anos, qual que você considera assim, o mais singular, o mais genuíno? De falar, cara, eles utilizaram da inteligência artificial para construir algo único, assim. Que não é igual o exemplo que o Ale deu, por exemplo, eu juntei aqui, juntei isso aqui, juntei isso aqui. Lógico, vai acabar juntando alguma coisa, mas o que fica mais próximo de uma singularidade, assim? De uma singularidade no sentido de... De um produto, de um projeto, de um case. Olha, eu vou dar um exemplo de uma área que está muito em pesquisa, mas a gente não consegue prever quando no futuro vai estar, porque em tecnologia não é uma tecnologia em si, mas é um cenário onde você mescla tecnologias diferentes para desenvolver outras, ou dar um boost em uma só tecnologia, enfim. Mas uma área que eu acho muito interessante, na verdade, pode falar em português, porque às vezes a gente fala inglês, pode parecer chique, mas a gente não traduz aquilo que gostaria. Uma área que eu acho sexy, é uma área chamada engenho semântico. Então, é basicamente uma área da inteligência artificial debruçada para entender texto, o ser humano. Tá? E o que é muito curioso aqui, e é legal a gente desmistificar um pouco da inteligência artificial, é que das coisas mais fáceis e triviais ali para o ser humano é algo mais desafiador para a inteligência artificial. Exemplo, interpretação de voz, né? E interpretação de imagem. Então, olha esses assistentes, né? Que nem a Alexa, da Amazon, etc. No começo, cara, errava muito, agora está errando cada vez menos. Então, você está num constante processo de aprendizado ali. Então, a gente poder desenvolver a capacidade de interpretação de texto é muito rica, porque falou, olha, vou vender um crédito agrícola ali para o cara de Goiás. Peraí, deixa eu pegar a minha inteligência artificial, que vai raspar a internet nos últimos anos, pegar todas as informações que eu acho que são ali boas, desde noticiários econômicos, desde influenciadores do agro, etc., porque eu sei que no fundo tem uma imagem que eu posso interpretar o clima, que é algo muito sofisticado, inclusive, de se interpretar. E aí, eu começar a desenvolver soluções, né? Isso seja em qualquer área, tem muita gente no mercado financeiro fazendo isso. Pô, será que um
um anúncio da política, o quanto que isso vai impactar no meu portfólio. Por exemplo, será que vale a pena você começar, a inteligência artificial começar a interpretar o texto dos jornais online? Só que aí você começa a ir para outro detalhe. Qual o jornal? Porque ele tem uma linha editorial diferente do outro jornal. E dentro de cada jornal você tem diferentes repórteres, que você sabe, começa a identificar perfil com o tempo de cada um. Então, qual que é o peso de uma notícia de um repórter de um tal jornal no meu portfólio? Será que faz sentido ou não? Por quê? Então, o que caiu nas redes sociais? O que virou top tweets, por exemplo? Por exemplo. Então, isso é interessante. Então, você tinha lá o fast fashion, que você pegava, tinha um desfile em Milão, você pegava um vestido, fazia 10 variações, botava para vender, quem vendeu mais daquelas variações, você manda para a rede como um todo. Agora você pega o real-time fashion, então você pega Instagram de influenciadores, começa a observar o que tem na foto e no texto e nos comentários. Então você vai interpretar, pô, ele está com tal roupa, tal cor, em que fundo? É uma praia, é um estúdio, é uma casa, etc. Então, o influenciador consegue, quando as pessoas vão comentando, quantos likes, quais pessoas dão like, quanto tempo depois daquilo, e o que interpretar sentimento. Então, olha que demais, isso é bom, isso é ruim, etc. Então, falou, olha, aquele influenciador começou a usar tal camiseta que nem era de uma marca, às vezes era dele mesmo. Cara, isso aqui tem uma probabilidade de 90% de me fazer a venda daquele produto. Então, eu vou fazer esse produto. Entendeu? Então é real-time fashion. Você chega para a indústria e fala, indústria, você está cansada de ter problema têxtil com estoque de dinheiro parado? Tá aqui, ó, você vai produzir só o que eu mandar, tá bom? Você não vai ter estoque porque eu já vou comprar de você o que você produzir, porque já vai ter gente esperando, eu sei disso, só que a gente só vai fazer isso se você usar o meu software. Então eu vou te diminuir o risco, vou te aumentar o seu lucro, só que assim, você vai fazer o que eu te oriento aqui, porque a minha inteligência artificial toma essa decisão. Entendeu? Perfeito. Legal, Rafa. E como que você vê hoje, agora olhando mais para um cenário futuro, né? Por exemplo, assim, a inteligência artificial para uma pessoa, entre aspas, normal, comum, que não é um super bilionário, ela pode ser desenvolvida num computador pessoal. Eu posso ter meu notebook, meu computador pessoal, eu consigo automatizar tarefas com um computador simples, certo? Perfeito. Como você vê uma mudança futura onde a gente vai ter acesso a tecnologias cada vez mais poderosas, né? Talvez não usuários domésticos no primeiro momento, mas principalmente as indústrias, né? Sei lá, computação quântica, 5G, blockchain. Até onde você acha que pode chegar? Você tem algum vislumbre, alguma tendência que você está vendo que pode ser atingido com essas tecnologias quando essa infraestrutura estiver mais acessível? Legal isso, hein? Na hora que elas se cruzarem, né? De Exato. fato. E cruzar com a inteligência artificial também, né? Não. E não daria cenários porque é muito fluido as mudanças. Então, a inteligência artificial, se a gente for ser bem criterioso, ela vem lá do final da década de 50, início da década de 60, só que agora que ela começou a trazer soluções que, de fato, olha, legal, dá para a gente acreditar, isso aqui está tendo retorno e etc. Só que vem coisa lá de trás. Os algoritmos que a gente usa para fazer sistema de recomendação, geralmente é década de 80, 40 anos atrás. Só que só hoje a gente tem um negócio chamado GPU, placa gráfica, para você fazer processamento de imagens, que é muito útil para você fazer processamento de algoritmos de inteligência artificial. Respondendo a tua pergunta lá do precisa ter um computador caro, não, porque os computadores que a gente usa para fazer inteligência artificial não é o nosso, são computadores enormes, chamados servidores, que às vezes não está nem no nosso continente e que a gente usa. Então, você tendo um acesso à internet, você vai usar os computadores dele para poder, inclusive é o que a gente faz no curso. Sobre o futuro dessa confluência de várias tecnologias com AI, eu prefiro falar, não sei, não vou dar pitaco, porque é um cenário que muda constantemente. Então, minha opinião de agora para daqui 6 meses pode mudar bastante, dependente dos atores que estão naquele palco ali, seja um blockchain, seja 5G, etc. 5G, o que vai mudar? O processamento do seu celular pode ser na nuvem, seu celular pode ser só uma tela em que você vai interagindo, porque a qualidade e a velocidade da internet é muito grande que vai mudar muito. Pô, e se tivesse inteligência artificial na maçaneta? O que ia mudar se tivesse inteligência artificial na maçaneta? Pô, então, como condomínio, ali, o construtor, incorporador, enfim, se eu sei a maçaneta ali, cara, aquele apartamento mora uma só pessoa, solteiro, São Paulo, etc. Então, eu sei que horas que ela entra, que horas que ela sai,
qual que é o fluxo dela durante a semana, ela lava roupa, onde que ela lava roupa, será que no térreo tem uma lavadora, qual que é o volume de roupa, qual que é o tempo que ela fica lá, será que ela não podia estar consumindo outro produto? Então, com os dados que tem numa maçaneta, eu posso começar a usar esses dados com outros dados para começar a refazer o meu layout de arquitetura do meu próximo prédio. Então, você começa desenhando ali a arquitetura, você pode, num bairro novo, você pode planejar, você pode levar essa mudança para uma mudança de urbanismo, com os dados de uma maçaneta ligado a outros, em que aí você precisa ter essa capacidade de extrair esse conhecimento, né? Ciência de dados. Mas tu fala, por exemplo, a inteligência artificial, de fato, ela é uma ferramenta que vai melhorar muito a vida das pessoas. E aí, quando a gente escuta você falar, você fala, meu Deus, eu quero muito viver no futuro que o Rafa está falando. Mas aí a gente até falou no outro episódio que o problema maior da tecnologia hoje é a acessibilidade. Então, a nova revolução, ela não é tecnológica, ela é de acessibilidade, porque muitas coisas a gente já tem disponível hoje, como grande escala de produção de alimentos ou muita informação na palma da mão, já eliminariam muitos problemas que a gente tem no mundo hoje. E não eliminam, porque isso não é acessível para todos. E aí, quando você fala de inteligência artificial, ele traz um mundo maravilhoso, ele pode resolver muitas coisas, mas em acessibilidade, ele vai estar disponível para todo mundo e o problema social de não ter acesso a bens de consumo básicos como saúde, alimentação, educação e tecnologia, como que a inteligência artificial pode colaborar para essa revolução de acessibilidade, digamos assim? Boa pergunta. Eu acho que, se continuar do jeito que está, vai ser um grande problema para a acessibilidade, vai para a concentração de grandes pessoas, empresas, estados, com o poder de manter aquilo para ele. E aumentando cada vez mais a desigualdade. E o hiato vai ser cada vez maior. Esse é um dos nossos desafios. Então, se a gente vai colocar, entre aspas, um Elon Musk em cada cidade, vamos lembrar um pouco sobre os brasileiros. 1/3 dos brasileiros tem ensino médio. 1/3. Se a matemática é uma das bases da inteligência artificial, pergunta, você já viu alguém que fala, nossa, eu adoro matemática? Ou, tipo, acho matemática ok? Ou, seja, é mais comum você ouvir, eu odeio matemática. Né? Então, esse é um problema de acessibilidade que não tem tecnologia, é a gente levar a educação de uma outra abordagem. Né? Então, eu acho que se continuar do jeito que está, vai piorar, e a nossa luta é justamente para quebrar essas pontes, esses muros que existem para essa grande desigualdade no Brasil, que é absurdo. É absurdo a diferença social aqui no nosso Brasil, no nosso país, que é do tamanho de um continente, e ele tem uma riqueza assim, não dá nem para contar. A Amazônia é uma farmácia a céu aberto que a gente sabe 3 remedinhos só. O quanto que a gente não poderia aprender com a inteligência artificial a desenvolver novas moléculas, a interpretar o que já tem para criar novas soluções, né, mais sustentáveis, inclusive. Então, ou o básico do básico, cara. Só escutar os índios que moram lá, ele tem bastante informação para passar para nós. Eu acho que aí dá um podcast inteiro de falar sobre isso. Uma série de podcasts. Já vamos agendar o segundo episódio com o Rafa. Boa. Rafa, aproveitando. Sei que você gosta muito, mas Alan Turing falou em 1948, no relatório dele, Máquinas Inteligentes, que seria possível, né, ter uma linguagem única, elas poderem se conversar, dialogar, interpretar, ter consciência. O que você me fala da Landa? Sobre inteligência. Do Google. Sobre. Ela está consciente. Ela está consciente. Você acredita que o que aquele engenheiro disse é real? Ótimo. Primeiro ponto. O que é consciência? Muito bom. Não vamos falar sobre inteligência artificial agora, vamos falar sobre a gente, ser humano. A gente tem consciência? Não. Uma ferramenta que a gente criou vai ter consciência antes da gente? Já é o segundo campo de batalha. Pode acontecer? Cara, pode ser que sim, pode ser que não. Aí pode linkar com Matrix lá. Inteligência artificial não é uma ferramenta para tomar as melhores decisões? E se ela começar a ter o poder de cortar alguns direitos nossos, por exemplo, ir e vir, de deslocamento? Você não vai
entrar no avião esse ano para ver sua avó lá no Natal, porque você atravessou fora da rua, tal, eu tirei pontos do seu score social, então você não tem pontos para entrar num avião. Já comecei a ter ali. Então, se começar a ter alguma automação, etc., eu acho muito perigoso e, portanto, é urgente, é obrigatório a gente começar a trazer isso para um debate público. Não queria nem falar sobre isso agora, mas se a gente for pensar em termos de legislação, boa parte dos legisladores brasileiros que estão fazendo a legislação sobre inteligência artificial não sabem sobre inteligência artificial. Mas nem no Brasil, nem no mundo. Quando deu o problema da Cambridge lá com o Facebook, e a gente, quem pôde acompanhar o julgamento que o Congresso fez, por exemplo, com o Zuckerberg, é assustador, porque o cara debochava totalmente da bancada e não tinha ideia do que é dado, do que é privacidade, do que é nada. Não tem preparo, quem está legislando não tem conhecimento nenhum. E olha o problema. Um dia só vamos pegar a nossa... Quantas soluções de inteligência artificial não tem no nosso dia a dia? Se a gente for sair de casa, seja transporte público ou privado, vai usar o Waze, etc. Pô, qual que é o melhor caminho? Vamos tomar a decisão. Qual que é o melhor caminho para eu chegar lá? Etc. Qual música? Então, o Spotify recomendou tal música, né? E etc. Então, vou recebi um e-mail de um spam de uma recomendação de um produto, e assim vai. A gente tem várias inteligências artificiais ao longo do nosso dia a dia, que impactam o nosso dia a dia, a nossa vida como um todo. E aí, a gente vai fazer uma regulamentação com pessoas que não sabem sobre inteligência Não artificial. só isso, né? Mas se a gente pegar... Olha a discrepância social, de novo, quando começa o nível de política. Rafa, não só isso, mas se a gente pegar também nessas questões da ética, moral, enfim, né? Tipo, quem está construindo aquilo, será que já não está construindo uma inteligência artificial talvez racista? Tipo, condicionada num modelo, né? Aí ao longo da vida, de várias construções sociais, de uma série de coisas. Não, e você replicar a voz de uma pessoa que morreu, por exemplo, para mandar uma mensagem para um familiar que está sofrendo a dor. E o debate ético disso, né? O debate psicológico dessa ação. Eu acho que a gente está muito... É inevitável o problema que isso vai gerar, porque a tecnologia, a inteligência artificial, ela está indo muito mais rápido do que o debate social. A sociedade está preocupada se é banheiro feminino, masculino ou tudo junto. Esse é o problema social hoje. E ninguém está olhando para o futuro, para o que a gente precisa de fato construir como sociedade. Né? Mas você não vai dar nenhuma opinião sim ou não? Assim, esse ponto, só fechando do que você falou, é o problema de criar inteligências artificiais racistas. A inteligência artificial, como é que ela vai funcionar? Ela basicamente vai pegar uma base de dado a registro daquilo que aconteceu. Então, cada vez que eu fiz uma venda lá na minha loja, o Paulo comprou uma camisa xadrez, preto e branco, tal dia que estava frio ou não, etc. Então, aí eu vou buscar naquela base de dados, usando a inteligência artificial, vou começar a trazer conhecimentos para tomar ações preditivas, tá bom? E aí tem um ponto muito importante, que eu acho que não estão falando numa qualidade, numa frequência que deveria, que é sobre a responsabilidade social. A inteligência artificial é uma ferramenta. Quem usa é o homem, tá? Essa lapiseira aqui, ela é perigosa? Não, eu posso vir aqui fazer um poema e entrar na história. Eu posso pegar, enfiar no alheio e virar um assassino. É o ser humano que está usando aquela ferramenta. Então, o jeito que eu vou treinar uma inteligência artificial para ela aprender aqueles padrões é muito perigoso, porque eu posso colocar um viés. Qual o discernimento? Vamos pegar um exemplo. A polícia, não lembro se foi Flórida, então ele falou, olha, eu quero, em vez de ficar abordando várias pessoas na rua que eu acho que são criminosos, deixa eu usar a inteligência artificial, eu só tiro uma foto e falou, vale a pena eu abordar ou não, para não ficar toda hora abordando pessoas aleatórias. Então, tá bom, então vamos ver. Onde estão as pessoas criminosas? Na cadeia. Então vamos na cadeia, vamos tirar foto de todo mundo. Então, quando o policial usava essa inteligência artificial que aprendeu com a base de dados das pessoas que estavam na cadeia, por exemplo, criminosos, ela estava na rua, abordava com mais frequência que qual pessoa. Perfil negro e latino. Pergunta é, negro e latino é necessariamente um criminoso? Pessoas com a pele branca não são criminosas? Então, olha o perigo, é o viés, do jeito que você usou aqueles dados. Pô, por que não usou dados não só de cadeia, mas outros dados? Então, por que não chamar alguém da área das ciências sociais para te ajudar a construir aquilo e te dar uma visão? Porque a inteligência ela é uma ferramenta que vai te ajudar a tomar decisões. Só que, para você tomar essa decisão, não é só a sua visão.
Eu acho que, às vezes, com a tua visão, você pode ir lá e resolver um problema, mas é muito mais rico a tua solução quando você começa a trazer, e aí o ponto da diversidade dentro do dia a dia do trabalho, começa a enriquecer isso e começa a diminuir esses vieses, entendeu? Que são perigosíssimos, entendeu? E sobre perguntas de, inteligência artificial vai ter tal... vai ter consciência, você viu aquele filme, etc., eu fico devendo porque, assim, geralmente esses livros... Amarelo. Não, eu vou dar a resposta agora. Esses livros, esses filmes, documentários, eu acho que eles usam desse tema inteligência artificial para ganhar o holofote no palco deles. E eles não vão a Ele fundo, tem uma liberdade poética também. E eles não vão a fundo o quanto ficam. Eles vão chamar atenção para ganhar o like, para ganhar o Ibope e etc. Eles não chegam realmente a fundo nas questões importantes. E sobre, seja a inteligência artificial do Google, qualquer outro Big Tech que for, hoje eu acredito que não vai ter vai ter essa consciência, e eu espero que os seres humanos despertem a própria consciência, que se um dia a inteligência artificial tivesse a consciência, eu espero que a gente tenha despertado a nossa e se preparado para isso, porque é um futuro com uma possibilidade que pode existir, sim, eu espero que não, tá? Então, sobre essas notícias, a inteligência artificial, ela ajuda muito na gente, não tem como a gente não usar. Se vai ser o agricultor que usa a enxada ou um veículo autônomo, que vai te ajudar até saber qual a próxima fazenda que você vai comprar, qual dos dois. Então, cara, ou você vai usar, ou você não vai deixar de existir em termos de negócio. Para minha visão, simples assim. Sobre essa questão de, inteligência artificial ter consciência, etc., tá longe, pode acontecer, pode, tá muito longe, e a inteligência artificial como um todo, acho que ela está começando tá saindo de engatinhar e começar a andar com as próprias pernas, levando em consideração o cenário de onde que acho que ela pode chegar. Sim. Entendeu? Então, tá muito novo e é aquela coisa, né? A mídia joga de um lado, também joga acho que esse engenheiro viajou na batatinha. Para quem tá acompanhando nós e tá meio perdido, teve um engenheiro do Google, né, que estava trabalhando diretamente com a Lambda, testando ela e tal, e aí ele publicou a conversa que ele teve com ela. Ela é considerada um cérebro inteligente. Exato. E ele falou que ela teria despertado a consciência, né? Ele foi demitido, e antes de ele ter demitido, ele mandou uma mensagem para todo o time do Google falando: Lambda está consciente, protejam-se, algo nesse estilo. E aí é muito louco. E quando você para ler, que ele publicou o diálogo que ele teve com a Lambda, e é muito louco, porque ela é uma inteligente. Porque ela começa... ela entende a tua linha de raciocínio para manter um diálogo com você, e ela, com os dados que ela tem, ela consegue cada vez mais manter uma conversa e levar a conversa para o que você gostaria de conversar. Então, se ela sabe que você gosta de meditação, ela vai levar a conversa para esse lado mais... Então, chavequeira. Ela é chavequeira, ela é esperta, ela é malandra, cuida e se lembra. Mas, obviamente, de fato, ela está sendo programada para fazer aquilo ali, ela não tem consciência pode ter sido própria. Treinada. Exato. Mas, por exemplo, quando você assiste uma série como Westworld, por exemplo, principalmente a primeira temporada, a primeira temporada ela trata de mostrar o despertar de consciência da máquina. Claro que a série tem uma liberdade poética para falar que a máquina se revoltou e lutou contra o humano, mas a própria série depois ela mostra que aquilo que a máquina está fazendo, aquilo que o robô está fazendo, sendo livre, ele está sendo programado para fazer também de alguma forma. Mas o que é louco para mim nessa série é que quando ele se propõe a mostrar o despertar de consciência de uma máquina, ele está mostrando para mim, telespectador, que eu sou uma máquina, que eu sou condicionado e que eu sou programado. E aí eu começo a ver a luta daquela máquina em sair do padrão, em sair daquele condicionamento, e quando ela entende que ela está sendo programada para fazer aquilo, ela começa a tentar avisar as outras máquinas: estamos sendo programados, e as outras, você está ficando louco.
E aí tu começa a assistir aquilo, é angustiante, por quê? Porque você se vê naquela situação, você fala, cara, eu sou programado, porque se você olhar pra tua rotina, pra tudo que você pensa, faz e sente, você fala, todo dia eu acordo de manhã, tomo meu café da mesma forma, coloco a roupa, tomo banho, vou no mercado, tudo tu faz igual, ou seja, você está preso numa narrativa e você não consegue se desprender dela. E quando você assiste uma série que mostra uma máquina que é programada para fazer aquilo, você fala, cara, sou eu ali. E quem que está me programando? Quem me programou e quem está no comando da minha vida? E um ponto, antes da gente ir para esse cenário de inteligência artificial ter consciência e tal, etc., vamos pensar no cenário. Imagina que você tem algum assistente virtual aí na tua casa, só que com uma câmera. Você se sentiria confortável com o equipamento, que tem uma câmera, um assistente virtual, tipo uma Alexa com uma câmera, aí você fala, pô, câmera é muita invasão de privacidade. Pô, não é câmera é a mais, hein? Um assistente virtual qualquer, pessoal. Então, câmera é muito invasivo. Então, e o microfone? Microfone, tudo bem. Como é que vai funcionar o microfone? Efeito Doppler, que nem ultrassom de barriga. Ele joga um som, o som bate na parede, nos objetos, volta, então eu consigo montar aquela arquitetura. O jeito que o morcego consegue voar, mesmo sendo cego. Tá? Então, se você tem um pet em casa, esses assistentes, eles conseguem descobrir, se eles quiserem, né? Não estou falando que fazem ou não, mas que dá. O seu pet, ele é do tipo gato ou ele é do tipo cachorro? Aí você consegue entender, pô, se eu tô jogando um som rebato e olha a arquitetura, pô, aquele pet fica o dia inteiro parado, mas de noite, cara, o bicho não para, pô, pode ser um gato. Ao contrário, o cachorro, fica o dia inteiro lá com uma criança correndo, à noite para. Então, pô, já sei que o seu perfil é de cachorro, eu sei dimensionar o tamanho do cachorro, portanto, vou te recomendar uma ração pequenininha para aquele tipo de cachorro. E se ele estiver parado lá na frente, será que ele não está com tal doença? Olha, aumenta a taxa, sei lá, magnésio, nitrogênio, sei lá o que na dieta daquele animal para ele poder se recuperar. Fora que eu sei quantas vezes você vai comprar um sabão para lavar sua roupa a cada 15 dias. Antes de virar quinzena, falou, olha, vou te antecipar, você não quer isso daqui? Se eu comprar isso, então ela vai começando a aprender. Isso daí acontecendo hoje, agora, eu acho que já é um perigo, antes mesmo da gente falar sobre despertar de consciência de inteligência artificial. Isso a gente vai cruzar com essas bolhas de consumo. Olha, você consome tais marcas, etc., nesses aplicativos de fazer novas amizades e tal. Olha, você dá like nesse tipo de perfil de pessoa. Então, para você ficar feliz porque você está buscando isso, eu vou te recomendar só esse tipo de pessoa. Então, você começa a virar uma bolha entre que as músicas, as notícias, as pessoas que são recomendadas por você nesses aplicativos de amizade, é só um perfil. Então, aquilo que é diferente daquilo não é natural para você. E quando acontece, como você vai reagir? Né? Será que você vai... O diferente, você vai aceitar e debater, entregar só aquilo, ou você vai falar assim, não, isso não é bom, isso não é verdade, isso é o que porque você só está consumindo aquilo que só reforça o teu ponto de vista e já está pré-formatado. Nada que vá te trazer um outro ponto de vista ou rebater aquilo que você pensa vai chegar, porque o algoritmo entende que isso não é importante para você. É uma bolha de consumo. Então é difícil você sair daquela bolha. Aliás, é difícil você ter a consciência de que você está naquela bolha. Sim. Rafa, até para a gente ir caminhando então, né, nos momentos finais aí da nossa Thinkcast, tem até um ponto que a gente estava comentando, né, veio à tona, assim, de uma forma muito forte, tipo o metaverso, mas antes disso já tinha, tipo, o blockchain, aí do blockchain veio, tipo, o NFT dentro do metaverso, e vai indo um monte de tecnologias, mas, assim, a gente vê o tanto que foi como você comentou agora há pouco, a inteligência artificial ainda está engatinhando, né? Tem um oceano para ser explorado, né? E aí as pessoas acabam, tipo, olhando para aquilo, pulando etapas, né? Pô, a inteligência artificial já está para trás, agora é metaverso. Meu amigo, tem tanta coisa ainda que precisa ser discutida, né? Regulamentada. Não sei como que tá essa questão da regulamentação no Brasil, assim. Comenta pra gente um pouquinho sobre isso, assim. Tipo, como que tá acontecendo isso? Você deu só um spoilerzinho de quem tá fazendo, não tá por dentro, não é do meio, mas, tipo, como que isso está sendo guiado, assim? Eu acho que tá sendo realizado de uma forma que não é muito, digamos assim, saudável, porque, primeiro, que a liderança de quem está fazendo essa legislação não tem um conhecimento sobre essa área.
Então, primeiro que por si só já fica muito perigoso, e segundo que fica muito mais suscetível às pessoas que entendem de inteligência artificial e têm o poder para influenciar legisladores possam ajudar a desenhar essa legislação, tá? E isso eu acho que fica muito, muito perigoso. Socialmente vai aumentar a discrepância social, que já é enorme no Brasil. A gente vai entrar nesse aspecto de essas bolhas de consumo, né, em que você vai ficar ali naquela realidade criada e recomendada para você. E eu acho que no Brasil, do jeito que está sendo feito, não está indo num caminho saudável para todos. Tem algum país, assim, tem algum exemplo? Tem quem já teve problemas no passado, então, portanto, foi forçado a se debruçar sobre esse tema. Você tem gente da Europa, a própria legislação da LGPD, porque você estava fazendo uso de dados ali para inteligência artificial. Então, o quanto que isso está sendo costurado em países que já tiveram problemas e tiveram que enfrentar isso muito mais antes do que a gente. Né? E eu acho que não é uma questão de a gente ir lá e copiar e trazer para cá, porque aqui pode ter outras variáveis. A gente tem essa necessidade de ter mais debate na área da política, precisa de muita gente na área de pesquisa e desenvolvimento, na área de inteligência artificial. Portanto, tem uma área na inteligência artificial que é riquíssima, que não existiria sem a biologia. Já falei isso muitas vezes com o Paulo. Computação natural, como que a natureza faz essas contas? A formiga, ela é cega, mas ela chega no menor caminho para trazer. Então, por que a gente não traz mais gente da biologia, da própria psicologia, né? A área mais sofisticada aí, o estado da arte da inteligência artificial, que é o deep learning, né? O aprendizado profundo, o pessoal vem com a metáfora de uma coisa que vem da biologia, o neurônio. Então, o neurônio, ele recebe um pulso elétrico e ele tem que decidir, tomar uma decisão, inteligência. Né? Se ele vai passar aquele pulso adiante ou não. Então, ele tem que, vou passar esse pulso ou não. Isso vem da onde? Da biologia. A parte neural ali. Vamos entender como é que isso toma decisão para a gente automatizar isso. Então, vem parte comportamental, de psicologia, biologia, cara, é a vida, né, a natureza, enfim. Então, acho que a gente tem que trazer muito mais gente de áreas diferentes, e a gente já falou disso uma vez, né? Pô, não sou da área de tecnologia, será que vale a pena? Cara, pessoal do RH, do direito, das artes, principalmente, venham, e é muito, muito, né, rico. A gente estava falando antes... Tem muito para explorar ainda. De um aluno que ele falou, olha, eu tenho, sei lá quantos anos ele tem, falou, estou indo para Portugal, eu quero ser DJ, eu estou aqui no teu curso, eu quero saber como que eu vou usar a inteligência artificial para ser um bom DJ. Eu falei, não faço a mínima ideia. Né? Eu falei, vamos começar a decupar, né? Então, o que um DJ faz? Ele falou, eu mantenho o mood da balada. Eu falei, tá, beleza. O que você faz para manter, qual que é o passo a passo para você manter o mood da balada? Eu falei, olha, eu estou numa música aqui que ela tem tais características. A quantidade de batidas por minuto, a nota musical principal, se ela é danceability ou não, se ela é dançável ali ou não. Então, eu tenho várias características. Então, eu estou numa música e eu quero ir para a próxima música que ela é parecida, mas não é 100% parecida, senão vai ficar monótono a festa inteira. Então, eu quero ir... Manter Então, aquela energia. Você tem 1000 músicas e você quer escolher uma para ser a próxima, que tem que ser um pouco parecido, né? Para não... Ó, eu tô num pagode e vou para um rock, vai quebrar ali. Então, tem que ser um pouco parecido e um pouco diferente, para você ir mantendo esse mood. Então, a gente começou a entender que é um sistema de recomendação dinâmico. O Netflix não te recomenda tal filme para você ver, dado os filmes que você já viu, tal diretor, tal gênero e etc. Assim vai. Então, eu tenho 1000 músicas, as 1000 músicas na minha base. Qual que vai ser a próxima música que eu vou recomendar para entrar? Olha, com essa BPM, nessas batidas, nessa velocidade, com essa nota principal lá, um Ré, sei lá, olha, de 1000 eu já caí para 80. Daí eu vou cair para 12. Dessas 12, olha, você pode entrar nessas 12, só que cada uma você pode entrar no minuto 30, no minuto 1 e 15, etc. Então ela vai te dando sugestões para você colocar a próxima música. Pô, o DJ vai ser substituível? Não. Porque ele que está tocando ali, ele não usa um instrumento musical, ele não usa um outro instrumento, ferramenta, tecnologia para tocar música, sim. E olha que legal que a gente começou a ver. Usar, aliás, um site que eu vou recomendar antes da gente ir embora, você começa a pegar a pose das pessoas. Então, imagina que você cria uma linha aqui, você sabe se a pessoa está com o braço um pouco torto, reto e etc. Então, se o braço do pessoal, com a câmera que está pegando, você começa a ver que tem muito movimento, que a música está dançável, então a próxima música é legal que mantém aquele ritmo dançável. Outra coisa, você pode colocar um microfone lá no centro e identificar a voz de humano. Então, se o pessoal está gritando, está
legal, será que é uma música com voz para o pessoal cantar também? Outra coisa, a gente pode colocar um sensor de luminosidade, porque se tiver num evento aberto e o sol estiver se pondo, será que isso vai influenciar no comportamento do pessoal com a música que você vai colocar? Então, olha quantos fatores que a gente nem cogitou, pode te ajudar a ser um bom DJ com inteligência artificial. A inteligência artificial te substituiu? Não, mas pelo contrário, ela te deu o poder de ser um DJ que pode agregar mais na experiência. DJ Edu Barros. Edu, eu ia falar isso, cara. Aqui na mesa nós temos um DJ fracassado. Não, fracassado não, aposentado. Desculpa. Obrigado. DJ de muito sucesso que resolveu mudar de carreira. Isso, a minha pergunta polêmica é: se o DJ Edu Barros tivesse conhecido o Rafael Arevalo antes, ele continuaria DJ? Meu nome seria DJ AI. Eu acho que ia ser um cenário de probleminha. Porque eu acho que sim, como a pergunta, né, se ele poderia ser um DJ ali diferente, no sentido para ser melhor, eu acho vocês que sim. Vocês nunca me ouviram tocar para vocês falarem que eu não Eu já ouvi teu pretexto. É bom, faz parabéns. Obrigado. Entendi. Talvez ela possa ajudar, mas... aquela velha história, tipo, uma embalagem não salva produto ruim, assim como a inteligência artificial não salva... Sim. Mas vamos voltar para o exemplo, se ele poderia ser um DJ melhor. Eu acho que sim. E pensar o DJ não só como o aluno trouxe, de manter um mood balada, mas entender o evento. Quanto que a gente usa inteligência artificial para entender o evento? Quantas pessoas estão naquele palco, com tal música, com tal momento? Será que o bar vendeu mais quando tal música vendeu ou não? Tava frio, tava sol, o Uber estava demorando para chegar lá. Quais são os dados que a gente pode usar para o próximo evento ser melhor para o nosso O DJ, ele passa de ter um entretenimento e ele passa a ter uma ferramenta de BI para melhorar o próprio evento, aumentar a venda, enfim. Total, cara. E aí, aproveitando que você falou, por exemplo, do site e tal, as pessoas que estão assistindo gente, elas aprendem muito com o papo que a gente traz aqui de alguma forma. Assim. E eu acho que para concretizar esse aprendizado e poder entregar uma ferramenta para a nossa audiência, para que eles possam continuar aprendendo o que a gente está fazendo aqui, falando aqui, a gente tem criado uma rodada de destaque, de dica aí para a gente deixar. Então pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma experiência, pode ser uma viagem, pode ser uma pessoa. Então eu queria que cada um de nós da mesa entregasse para essa galera uma dica. Boa, deixa na mesa o que tá fazendo. Então como tu falou aí, tu já deu o spoiler e você tem um site e tal, eu já fiquei curioso. Vamos começar por ti. Qual a dica que você deixa pra galera? O site, que é uma coisa bem mais prática. Acabou aqui, se tiver, é melhor usar no computador do que no celular, tá bom? É um site do Google chamado Teachable Machine, tá? Em que você vai poder usar a inteligência artificial ali do Google. Inclusive, a gente usa no primeiro módulo. A primeira semana que você está lá, você já fez um projeto com inteligência artificial. Só que a gente vai entendendo ali, olha, ok, eu usei uma inteligência artificial do Google, mas se eu quiser usar uma, é minha. Então, isso vai te dar um grau de liberdade muito maior lá na frente. Esse site, Teachable Machine, ele vai te ensinar como que a máquina, né, o computador, no caso, consegue aprender padrões. Então, seja com música, seja com vídeo, seja com posição. Então, se for um professor de yoga, o que eu tenho a ver com inteligência artificial? Então, na estimativa de pose, você tem que fazer um exercício em que você tem que estar 100% reto. Se você está um pouquinho torto, ele pode te avisar, olha, o braço direito estica um pouco mais para você chegar bem. Rafa, eu lembro que na minha turma tinha uma bailarina, né? Que fez a posição do balé, para ter, tipo, os movimentos perfeitos. Tu lembra? Então você está criando um assistente que pode te ajudar a ser um bailarino melhor, uma professora de yoga com uma escala que pode corrigir ali os alunos e depois deixar um dashboard para o aluno e falar, olha, você tal posição treina mais, mas cuidado com o teu braço direito, que às vezes não fica na posição correta, né? Então, esse é um site muito lúdico, você não precisa saber nada, você precisa ter o computador, acesso à internet e você faz um treino e tem um vídeo de 2 minutos lá que ele explica como você usar o site. Isso é muito lúdico, é muito legal e é para qualquer um. Tá, e qual que é o nome do site, então? Teachable Machine. Teachable Machine. Vamos escrever no comentário. Colocar o link. Um livro... para quem gostar mais de livro, Dataclisma. Então, basicamente, é um livro que foi feito por um dos fundadores de uma dessas aplicativos de namoro e etc.
e eles são matemáticos. Então, eles falam, cara, vamos começar a entender os padrões, né, dessas pessoas. Então, logo no primeiro momento, ele começa a falar, aliás, até o subtítulo do livro, que é Quem somos quando achamos que ninguém está vendo? Porque, por exemplo, um homem, quando ele chega lá num aplicativo, você tem que falar, olha, o homem, eu busco mulher de tal idade. E a mulher faz a mesma coisa. Só que quando você vai ver o perfil dela, depois que colocou os dados, mas o comportamento, será que reflete a mesma coisa que você se declarou a ser? Você está criando o teu avatar ali numa comunidade, mas será que teu comportamento está alinhado com aquilo que você falou que você era? Exemplo, mulheres, elas até os 30 anos, então, elas buscam homens, na média, tá? E é o que o livro está trazendo, 2 anos mais velho que ela. Então, se ela tem 26, vai buscar um cara de 28. Se ela tem 28, um cara de 30, etc. Só que quando ela chega aos 30 anos, flipa isso, se altera. Então, ela busca homens com 2 anos mais novos. Então, se ela está com 34, vai buscar um cara de 32. Está com 40, um cara de 38, e etc. Rafa, como é que é isso com os homens? Os homens buscam sempre mulheres ali na casa de 25 anos, 27 anos. Não importa se ele tem 15, 40, 90 anos. Os homens sempre buscam essa. Embora ele possa declarar que busca ali uma mulher de 30, 35, ele vai buscar com isso. Então, é um livro muito interessante que ele começa a falar sobre os dados e o comportamento das pessoas do ponto de vista dos dados, né? Que é aquilo que de fato foi registrado do comportamento dela versus aquilo que ela declarou que vem a ser. Então, e é muito simples, é muito visual o livro, não é um livro técnico. Eu recomendo bastante esse livro. A minha dica vai ser muito breve, porque eu até já falei sobre ela, que é o Westworld, que é uma série da HBO que trata de inteligência artificial. Ela coloca a consciência humana e a consciência das máquinas em debate, principalmente na primeira temporada. E é muito louco você entender a questão ali da filosofia da mente bicameral, de como que a gente pode utilizar o déjà vu para despertar uma nova linha de consciência. E tudo que eu possa vir a falar a partir de agora é spoiler. Então, para quem nunca assistiu Westworld, acesse a HBO, porque esse assunto que a gente falou muito aí é muito debatido na primeira temporada da série. Legal. Paulão, tem uma dica? Cara, tem um livro muito bom, a gente falou um pouco de educação, a gente fala muito de criatividade, tem um livro que chama Somos Todos Criativos, do Ken Robinson, que ele faz uma investigação aí, ele pinta um cenário, né, de como características do sistema educacional minam, né, a capacidade criativa das pessoas, né. Então, eu acredito que muito do que o Rafa falou não é tecnologia, é potencial humano, né? Sim. E o próprio Rafa falou que o nosso desafio é mais de educação do que de tecnologia em si, para a gente conseguir usar todo esse poder aí. Então, eu acho que é um livro que retrata, né, muito do que a gente vive. Ele não é brasileiro, mas a gente vive muito isso aqui e faz muito sentido a gente conhecer. Tem um TEDx dele que fala a escola mata a criatividade, que é muito bom também. Legal. Exato. Bom, minha indicação não é de inteligência artificial, mas é um assunto que eu e o Rafa a gente fala bastante. Fala aí, Rafa. Que é uma série chamada Como Mudar Sua Mente, né? Fala dessa exploração aí, tipo, onde eles estão conseguindo chegar com tantos psicodélicos aí que hoje são proibidos, né? Tipo, como que MDMA, uma série de outras moléculas aí estão conseguindo curar a depressão, uma série de outras coisas. Eu amo documentário, então é um segundinho aí que eu tô indicando já. Né, Rafael? Nosso assunto aí vira e mexe é esse, né? A gente o episódio 2 é muito bom. Muito bom, né, cara? Sensacional. Pessoal, muito obrigado, né, por estar até aqui agora com a gente. Acho que, daria pra gente ficar mais umas 5 horinhas aí. O Rafa é uma enciclopédia. Tem assunto pra caramba. Rafael, obrigado aí mais uma vez por estar com a gente, hein? Obrigado, Edu. Obrigado, pessoal. Espero ter somado com vocês e com quem está ouvindo a gente. Somou muito, cara. Somou muito. Isso aí. Gratidão, obrigadão. Hein? E quem tiver perguntas relacionadas à inteligência artificial ou diretamente para o Rafa, coloca aí no comentário, nós vamos estar de olho. O nosso Instagram o nosso canal do YouTube é Thinkcast, no Instagram é thinkcast.br. E a gente vai conversando por lá e nos vemos no próximo episódio. É isso aí. Valeu, galera. Valeu.